A explosão ecoou pela mansão como um trovão inesperado. O que é isto? Estás a dar banho ao meu filho num tacho velho como se fossemos mendigos. A voz de Ricardo Almeida, o magnata dos vinhos do Douro, cortou o ar da cozinha ampla, fazendo Maria, a ama de longa data, recuar com o coração aos saltos. O pequeno Tomás, de apenas 5 anos, chapinhava inocentemente na água morna dentro do antigo tacho de cobre que outrora servira para pisar uvas nas adegas da família. Maria, uma mulher de 40 anos com mãos calejadas pela vida dura no interior português, ergueu os olhos marejados. Senhor Ricardo, a banheira da suíte infantil avariou outra vez. A água não esquenta, e o menino estava sujo do jardim. Não quis incomodá-lo. Mas as palavras morreram-lhe na garganta perante o olhar furioso do patrão. Ricardo, alto e imponente, com os seus 38 anos marcados por uma vida de sucesso implacável, sentia uma raiva cega subir-lhe pelo peito. Ele, que construíra um império a partir das vinhas herdadas do pai, não tolerava improvisos que lembrassem a pobreza da sua infância em Trás-os-Montes. Fora essa miséria que o impulsionara a tornar-se bilionário, mas também o isolara num mundo de luxo frio. Viúvo há 3 anos, desde que a esposa morrera num acidente de carro, criava Tomás sozinho, ou melhor, delegava em amas que nunca duravam. Naquele dia, chegara cedo da reunião em Lisboa, exausto de negociações milionárias, e encontrara aquela cena humilhante. Demite-te imediatamente. Não quero alguém que trate o meu filho como um camponês, gritou, pegando em Tomás enrolado numa toalha e levando-o para os seus aposentos. Maria, com lágrimas silenciosas, arrumou as suas coisas e partiu ao fim do dia, deixando um vazio que Ricardo nem percebeu ainda. Dias depois, a mansão parecia mais vazia. As amas anteriores haviam fugido da rigidez de Ricardo, mas Maria fora diferente, paciente, carinhosa, como uma mãe para Tomás. O menino chorava todas as noites, perguntando pela tia Maria. Ricardo, mergulhado em trabalho, contratou uma agência para encontrar substituta. Foi então que apareceu Luís Ferreira. Luís, 29 anos, licenciado em Pedagogia Infantil, chegara de Coimbra com referências impecáveis. Alto, de olhos verdes penetrantes e um sorriso tímido que escondia cicatrizes profundas, aceitara o emprego por necessidade urgente. Criado numa família conservadora do Alentejo, Luís lutara há anos contra a sua orientação sexual, escondendo que era gay num meio onde a diferença era punida com ostracismo. Mudara-se para a cidade grande para respirar, mas a discriminação subtil nas escolas onde trabalhara o forçara a procurar algo mais isolado. Na entrevista, Ricardo mal olhou para ele. Preciso de alguém responsável. O meu filho é tudo para mim. Sem dramas, sem distrações. Luís assentiu, sentindo um arrepio ao cruzar o olhar com o patrão, um homem atraente, mas de aura gelada. Instalou-se na ala dos empregados, e desde o primeiro dia, Tomás agarrou-se a ele como uma âncora. Luís era mágico com crianças. Cantava fados baixinho enquanto dava banho na banheira agora reparada, contava histórias de príncipes encantados nas vinhas do Douro, levava Tomás a passear pelos jardins floridos. O menino ria como não ria há meses. Ricardo observava de longe, surpreendido com a transformação. Finalmente alguém competente, pensou, mas algo mais mexia dentro dele, uma admiração relutante pelo jovem ama. As semanas passaram, e a mansão ganhou vida. Luís cozinhava pratos simples alentejanos que recordavam a infância de Ricardo, fazendo o jantar com o filho pela primeira vez em anos. Conversas breves na cozinha viraram confidências noturnas, quando Tomás dormia. Ricardo falava do império, da solidão após a morte da esposa, um casamento de conveniência, na verdade, para calar rumores da família tradicional. Luís escutava, partilhando pedaços da sua vida, a rejeição dos pais ao descobrir a sua homossexualidade, a fuga para Coimbra. Uma noite, após uma tempestade que cortou a luz, sentaram-se à lareira. Nunca pensei que um homem como tu, com tanto poder, se sentisse sozinho, disse Luís, voz tremendo. Ricardo olhou nos olhos, sentindo um calor proibido subir. E tu, Luís? O que escondes por trás dessa força? O silêncio carregou-se de tensão, um desejo reprimido que ambos negavam. Mas o passado não perdoava. Uma carta chegou, Maria, a ama demitida, escrevera a Ricardo, revelando algo chocante. O tacho. Era o mesmo em que eu dava banho ao Tomás quando ele era bebê, nos tempos difíceis após a morte da senhora.
lembrei-me da sua infância pobre, senhor, e quis ensinar humildade ao menino. Ricardo amarfanhou a carta, mas a semente da dúvida plantou-se. Enquanto isso, Luís recebia chamadas anónimas. Alguém do seu passado alentejano ameaçava expor a sua vergonha à imprensa sensacionalista portuguesa, que adorava escândalos de ricos e famosos. O outono pintava as vinhas do Douro de tons flamejantes, mas dentro da mansão Almeida, uma tormenta emocional fervia. Ricardo não conseguia esquecer a carta de Maria. Aquela cena do tacho, que o enfurecera tanto, revelava agora uma intenção nobre, lembrar-lhe as raízes humildes, combater o elitismo que ameaçava tornar Tomás num menino mimado. Sentia-se culpado, mas o orgulho impedia-o de pedir desculpas. Luís, por seu lado, tornava-se indispensável. Todas as manhãs, preparava o pequeno almoço com pão fresco e compota caseira, enquanto Tomás corria pelos corredores rindo. Ricardo começava a atrasar as viagens de negócios, pretextando reuniões virtuais, só para observar aqueles momentos de ternura. Luís brincava com o menino nos jardins, ensinando-lhe a respeitar a natureza, a colher uvas com cuidado, gestos que ecoavam a infância de Ricardo, antes da fortuna. Uma tarde, enquanto Luís dava banho a Tomás na enorme banheira de mármore, Ricardo entrou inesperadamente. O menino chapinhava feliz, e Luís, de mangas arregaçadas, cantava uma canção popular. Por um instante, Ricardo viu neles uma família perfeita, algo que nunca tivera com a esposa. Obrigado, Luís, murmurou, voz rouca. Luís corou, sentindo o olhar intenso do patrão demorar-se demais. As noites tornaram-se perigosas. Após deitar Tomás, encontravam-se na biblioteca, bebendo vinho do Porto das adegas familiares. Ricardo abria-se como nunca, casei-me por pressão. A minha família esperava um herdeiro, uma imagem perfeita. Mas nunca amei verdadeiramente. Luís, coração acelerado, confidenciou, eu fugi do Alentejo porque os meus pais me deserdaram ao saberem que sou gay. Disseram que era uma vergonha para a linhagem camponesa. Ricardo sentiu um aperto no peito, não de repulsa, mas de empatia profunda. Ele próprio lutara contra rumores na juventude, quando um amigo próximo o fizera questionar desejos escondidos. Aqui, estás seguro? Disse, pousando a mão no ombro de Luís. O toque eletrizou ambos, um desejo mútuo que lutava contra barreiras sociais. Mas o conflito explodiu quando uma revista de fofocas publicou uma foto anónima, Luís abraçando Tomás nos jardins, com título sensacionalista, Amaguei na mansão do bilionário viúvo, escândalo no Douro. A notícia espalhou-se como fogo, alimentada por preconceitos enraizados na sociedade portuguesa conservadora. Clientes tradicionais ameaçaram boicotar os vinhos Almeida, acusando Ricardo de perverter o herdeiro. Ricardo, furioso, confrontou Luís na cozinha. Foste tu que vazaste isto. Queres chantagem? Luís, olhos cheios de lágrimas, negou. Alguém do meu passado. Um ex-colega que me odeia pela minha orientação. O menino Tomás, ouvindo os gritos, correu para Luís, abraçando-lhe as pernas. Não briguei. O Luís é o meu melhor amigo. Naquela noite, Ricardo bebeu sozinho, atormentado. Demitir Luís seria fácil, preservar o império. Mas o vazio que sentiria. Insuportável. Pela primeira vez, questionava o preço do sucesso, isolamento, hipocrisia. No dia seguinte, uma visita inesperada, Maria, a antiga ama, apareceu à porta. Senhor Ricardo, vim porque li as notícias. A verdade sobre o tacho é pequena comparada com isto. O Luís é bom para o Tomás. E para si. O inverno aproximava-se, trazendo névoas densas ao Val do Douro, espelhando a confusão no coração de Ricardo. A notícia do escândalo abalara o império, ações das vinhas caíram, parceiros conservadores recuaram. A família Almeida, de raízes católicas tradicionais, telefonava diariamente, exigindo que demitisse o desviado. Ricardo resistia. Observava Luís com Tomás, o jeito como o jovem contava histórias de fadas modernas, onde príncipes amavam quem quisessem, fazendo o menino sonhar com mundos sem julgamentos. O amor é amor, papá, disse Tomás uma vez, repetindo palavras de Luís. Ricardo sentiu o chão tremer. Uma noite chuvosa, após uma chamada ameaçadora da mãe, pensa no legado, Ricardo. Não manches o nome Almeida com aberrações. Ele explodiu com Luís. Talvez devesse ir embora.
Isto está a destruir tudo o que construí. Luís, ferido no fundo da alma, respondeu com dignidade: se o amor pelo Tomás é uma destruição, então sim, vou-me embora. Mas saiba que o senhor está a destruir-se a si próprio, escondendo quem é. As palavras acertaram em cheio. Ricardo passou a noite em claro, recordando a juventude, o amigo de infância, Pedro, com quem partilhara olhares proibidos nas vinhas. Pedro emigrara para Lisboa, casara por conveniência, morrera cedo de depressão. Ricardo jurara nunca ceder àqueles sentimentos, focando-se no poder. No amanhecer, procurou Luís nos jardins. Desculpa. Tens razão. Luís, olhos vermelhos de choro contido, virou-se. Não é fácil ser quem sou em Portugal, ainda hoje. A lei mudou, mas os corações não. Ricardo aproximou-se, hesitante. Eu também lutei contra isto. Toda a vida. O momento suspendeu-se. Mãos tocaram-se, um abraço tímido nasceu, o primeiro vislumbre de autenticidade. Mas o drama escalou, o responsável pelas ameaças revelou-se. Era o irmão de Luís, um agricultor alentejano fanático, que enviara as fotos à imprensa por salvar a família da vergonha. Ricardo, protetor, confrontou por telefone: deixe o meu empregado em paz, ou enfrento-o legalmente. Mas o irmão riu: o teu empregado. Toda a gente sabe que é mais que isso. Teu filho vai crescer pervertido. Tomás, ouvindo parte, perguntou inocentemente: o que é pervertido, papá? Ricardo, coração despedaçado, abraçou-o: nada que interesse, filho. Só medo de gente pequena. Maria voltou, convidada por Ricardo para ajudar. A verdade maior, senhor, é que o Tomás precisa de amor verdadeiro, não de aparências. Ela revelara outro segredo: anos antes, ajudara uma amiga gay a fugir de violência familiar, escondendo-a nas adegas. A tensão culminou numa festa de vindimas tradicional. Convidados conservadores murmuravam, mas Luís e Ricardo dançaram com Tomás no meio, desafiando olhares. A primavera florescia nas vinhas, simbolizando renascimento, mas feridas antigas sangravam. O irmão de Luís intensificou as ameaças, enviando cartas anónimas à mansão: Deus pune os sodomitas. O menino vai pagar. Luís, aterrorizado, pensou em demitir-se para proteger Tomás. Ricardo recusou. Não fujas mais. Enfrentamos juntos. Contratou segurança, mas o verdadeiro conflito era interno. Numa noite de lua cheia, no mirador sobre o Rio Douro, confessaram o amor crescente. Desde o primeiro dia, sentiste algo? Perguntou Ricardo. Luís assentiu, mas pensava que era impossível. Um bilionário como tu. Beijos tímidos selaram a promessa, mas a sociedade portuguesa, ainda marcada por preconceitos rurais, reagiu. Uma petição online circulou, pedindo boicote aos vinhos Almeida por promover a agenda gay. Clientes fiéis abandonaram, o império balançou. Tomás, sensível, notou a tensão. Por que é que as pessoas são más com o Luís? Ricardo, pela primeira vez honesto, porque têm medo do diferente. Mas nós somos família agora. Um twist chocante, Maria revelou a verdade maior prometida. Anos antes, ao demiti-la pelo tacho, Ricardo ignorara que ela usara o objeto por empatia, soubera, por uma empregada antiga, que Ricardo, na infância pobre, fora banhado num similar pela mãe solteira. Quis lembrar-lhe a humildade, senhor. E agora, vejo que o Luís lhe traz o amor que faltava. Mas o clímax aproximava-se. O irmão de Luís apareceu na mansão, bêbado e agressivo, gritando insultos homofóbicos à porta. Vim buscar o meu irmão pecador. Segurança interveio, mas Tomás, assustado, correu para a estrada nas vinhas. Ricardo e Luís procuraram desesperados sob chuva torrencial. Encontraram-no encolhido numa adega velha, chorando. Tenho medo que vão embora. Abraçaram-no os três, uma família unida pela adversidade. A polícia deteve o irmão por ameaças, mas o dano mediático persistia. Ricardo decidiu, numa conferência de imprensa em Lisboa, assumiu publicamente a relação com Luís. Amo este homem. Ele salvou-me da solidão. O meu filho tem 2 pais agora. Reações divididas, apoio de jovens e comunidade LGBT portuguesa explodiu em solidariedade,
conservadores enfureceram-se. Mas vendas recuperaram com o novo mercado progressista. O verão trouxe calor abrasador ao Douro, mas também cura. Após a conferência, Ricardo enfrentou a família. A mãe, viúva rígida, deserdou-o verbalmente. Preferes um homem a um legado? Ele respondeu firme, prefiro felicidade a mentiras. Luís, antes isolado, encontrou apoio na comunidade LGBT do Porto, organizando eventos discretos na mansão para famílias arco-íris. Tomás florescia, chamando Luís de Pai Luís, naturalmente. Conflitos persistiam. Um antigo parceiro de negócios processou por dano à imagem, alegando quebra de contrato moral. Julgamento em tribunal expôs preconceitos, o juiz, progressista, arquivou, mas a mídia sensacionalista explorou. Um passo inesperado, Luís descobriu gravidez possível via adoção ou barriga de aluguer, sonhando expandir a família. Ricardo hesitou, medo de mais escrutínio, mas o amor venceu. Maria mediou reconciliação com a família de Luís. Os pais, envelhecidos, visitaram, tocados pela felicidade do filho. Éramos ignorantes, admitiram, abraçando Tomás. Alta tensão. Um atentado anónimo, pneus furados no carro de Luís. Investigação revelou um grupo extremista rural. Ricardo reforçou segurança, mas o medo uniu-os mais. Numa viagem a Lisboa-Pride, desfilaram discretamente, Tomás com bandeira arco-íris pintada. Fotos vazaram, mas desta vez, apoio massivo, família Almeida inspira. Ricardo propôs casamento numa adega antiga, ajoelhado entre barricas. Queres ser meu para sempre? Luís, lágrimas de alegria, sim, contra o mundo inteiro. Mas Sombra, a mãe de Ricardo, sofreu AVC, chamando-o ao leito. Perdoa-me o orgulho. Reconciliação emocionante selou feridas. O outono regressou, ciclo completo. Casamento íntimo nas vinhas, só amigos próximos, Maria como madrinha, Tomás carregando alianças. Ricardo e Luís trocaram votos sob o sol dourado, prometo amar-te além de preconceitos, construir família verdadeira. Tomás ganhou um irmão adotivo, uma menina de orfanato, vítima de discriminação familiar. A mansão encheu-se de risos infantis. Império prosperou, nova linha de vinhos, arco-íris do Douro, doando lucros a causas LGBT. Ricardo tornou-se ativista discreto, falando em eventos sobre superação de estigma. Último twist, carta do passado, Pedro, o amigo de infância, deixara diário revelando amor mútuo não declarado. Ricardo chorou, libertando-se finalmente. Anos depois, família unida, piqueniques nas vinhas, histórias de coragem contadas às crianças. Luís publicou livro infantil sobre amor diverso, best-seller em Portugal. Ricardo, olhando o Douro ao pôr do sol com Luís e filhos, a verdade maior era esta: o amor vence tudo. Fim de uma jornada de dor à redenção, provando que corações autênticos superam preconceitos.